O assunto Jeffrey Epstein precisa ser discutido um pouco mais. No entanto, se vocês conseguirem fazer com que esse assunto não seja politizado, com certeza vocês entenderão a profundidade dele. O problema é que quem hoje levanta a pauta no meio da sociedade são emissoras como Globo, CNN, que têm menos credibilidade do que uma conta recém-criada do TikTok. E, infelizmente, você provavelmente deve ter ouvido falar sobre esse assunto de fonte talvez não primária do Globo, da CNN e afins, mas de pessoas que consumiram deles e transformaram isso em micros conteúdos, os conhecidos cortes para redes sociais. Quando eu pensei em produzir e fazer um roteiro sobre o assunto Jeffrey Epstein, eu pensei em como que eu poderia de fato te entregar a informação da forma que deveria ser. Afinal de contas, é um tema extremamente sensível. Então eu pensei em três coisas. A primeira coisa, fazer correlação com o espanto que me dá em saber que o brasileiro não está tão engajado, não está tão interessado no que acontece no Brasil desse mesmo assunto, mas americano, externo, internacional, o brasileiro se engaja. Segunda hipótese, de fato existe relação mesmo política entre Jeffrey Epstein e os políticos associados mundialmente falando, inclusive Jair Messias Bolsonaro. Por outro lado, o que Jeffrey Epstein deixa de lição para nós, se é que ele pode ensinar alguma coisa. No entanto, eu queria pensar sobre essas três óticas. Então, qual foi a minha decisão? Simples. Eu vou mostrar para vocês um caminho que vocês podem usar para que vocês consumam todos os conteúdos disponíveis na íntegra, para que vocês tomem as suas próprias conclusões. Qual é o problema? Você fica tão antenado no que diz CNN, no que diz G1, no que diz Veja, no que diz essas páginas aí, que não tem credibilidade, perdem espaço para uma conta recém-criada do TikTok, porque não tem credibilidade. O ethos dessa página é inexistente. Ele foi a zero e está descendo abaixo de zero. O fato é o seguinte, eu vou deixar evidente para você o caminho para que você possa ver e não ser inundado, por exemplo, por conteúdos como esse aqui. Epstein disse que Bolsonaro é o cara em troca de e-mails de 2018. Aí você, com essa informação, pensa assim, pô, Jeffrey Epstein elogiava Bolsonaro, eles têm contato, eles se gostam, eles se admiram. Não. Agora aqui, CNN, agora Globo. Em conversa sobre eleições de 2018, Jeffrey Epstein trocou elogios sobre Bolsonaro com Steve Bannon. Mudou o jogo. Que jogo que ele mudou? Já eu mostro pra vocês. Outro do G1 aqui, ó. Em e-mails, Epstein diz ter recebido ligação com Lula e chama Bolsonaro de o cara. Ah, o Jeffrey Epstein gosta muito de Jair Messias Bolsonaro. Então eu devo acreditar que existe um parentesco, uma relação, uma amizade, uma proximidade, um alinhamento. O objetivo dessas páginas é vincular um cara pedófilo, safado, sacana, imoral a Jair Messias Bolsonaro. Mas o que eles não vão divulgar, eu vou mostrar para vocês antes de mostrar o caminho do site, tá? Aqui, acompanha aqui comigo. O tempo passa, a internet recorda uma fala do Bolsonaro, assim como foi a gritança dele no caso da esposa do Alexandre de Moraes. Mostre os contratos, apresente a conta. Ninguém entendeu nada naquela época. Hoje a gente sabe no contrato, assim, no mínimo esquisito, 129 milhões, Neymar da advocacia. E agora ele falando sobre o caso Epstein, que ainda tem muita coisa oculta. Mas bora ouvir o que ele falava naquela época. Se liga. Duas Cubas, né? Cuba do turista é Cuba real. Tá? Foi filmado dentro de um daqueles 4 hotéis. O que é filmado em 4 hotéis? Filmado toda a tua intimidade. Tá lá, um casal lá, sem problema. Mas muitas pessoas, né, da elite gostavam de ter relações com crianças de 12 anos, 13, 14 anos. Gostavam de ter relações homossexuais. Gostavam de ficar à vontade para satisfazer seus vídeos. E o regime cubano, com esse vídeo na mão, chega para esse cara aqui no Brasil, ô seu fulano de tal, você está com a gente ou não está? O cara tá. Eu não conseguia entender há algum tempo atrás como é que certas pessoas que viviam na ponte aérea para Paris defendiam o regime cubano. Diziam que nosso querido Che Guevara era uma pessoa maravilhosa, mas defendia por causa disso. E no Brasil, com toda certeza, existe gente presa lá e presa no PT também, a mesma causa. Tá? Tem gente que participava de certos tipos de libertinagens que foram filmados. Estão nas. Vamos lá. Como é que você, então, tem acesso aos arquivos do Epstein? Jeffrey Epstein. Você vai digitar gmail.word, tá vendo aqui?
Muito simples isso aqui, tá? Gmail, não com G, mas com J. Então é jmail, né? jmail.org aqui. E aqui você vai encontrar todos os e-mails. O cara conseguiu fazer um site com, de fato, a interface do Gmail. Tá vendo aqui? A foto do Epstein, olá, Jeffrey, como se você estivesse, mas o e-mail não é, ó, aqui, ó. Tá vendo? O cara fez toda a estrutura, ficou muito bom. E aqui você pode pesquisar o que você quiser. Por exemplo, eu vou digitar a palavra Bolsonaro, dei Enter, apareceu coisa pra caramba, tá? Apareceu coisa pra caramba. Então aqui, ó, Bolsonaro, candidato à extrema-direita à presidência é esfaqueado em comício de campanha. Tá, aqui, eles estão conversando. Vou abrir aqui um coletivo de imprensa, Departamento de Assuntos Públicos, tá? Vou digitar um Ctrl F e vou pesquisar Bolsonaro. Popularidade de Bolsonaro cresce apesar da resposta à Covid. Então vocês vão encontrar mais de 70 vezes o assunto Bolsonaro nos arquivos do Epstein. Você vê aqui, ó, Bolsonaro. Você vai encontrar mais de 70 vezes a palavra Bolsonaro. E em todos os casos, ou na maioria deles, coletivo de imprensa. Popularidade, vacina, chance de ganhar, que ele vai mudar o jogo. Que jogo que Bolsonaro ia mudar? Que jogo que Bolsonaro ia mudar? Eu vou destacar o comentário do Jonas Sabino aqui nesse post que eu fiz na rede social. Se você, inclusive, não me segue na rede social, me siga. Não era do caso americano, e sim do famoso Foro de São Paulo. Eu posso concordar contigo, mas uma coisa parece com a outra. Então, do Foro de São Paulo ele negaria, e do caso Epstein ele negaria também. Porque ele é um cara de princípios, um cara de valores. Não tem nem condições, mas a mídia vai fazer isso aqui, ó. Vai misturar os dois, ó. Tá vendo? Vai misturar os dois. Assim como faz com o Donald Trump, que tem muito que ser revelado. Se há tanta prova, o que é que ele está fazendo solto ainda? Mas a mídia trata Donald Trump a partir dos arquivos, ou seja, eles não leram, eles criam a narrativa e entrega para vocês que eles eram amigos, mas eles não eram. Estuda a história, eles não eram amigos. Eles tiveram contato, eles fizeram negócios, mas eles não eram amigos. O Trump, ele agradece, parabeniza e denuncia a esposa do Epstein. Estuda a história que tu vai ver. Eles não eram amigos, eles tiveram contato. E tem aquela foto emblemática que a mídia usa para mostrar o Trump e o Epstein junto. Tá aí é que tá o problema de um assunto tão sensível como esse, que poderia ser, de fato, uma bomba atômica para poder se iniciar um trabalho pontual na proteção das nossas crianças, mas ele é decidido pela mídia ser tratado como algo político, porra. Como que eu posso fazer com que esse cara pareça com o Bolsonaro, seja próximo de Bolsonaro aqui no Brasil, e, de maneira internacional, como que eu posso fazer para que esse cara pareça com o Donald Trump? Esses arquivos, gente, está na mão da Polícia Federal, da Polícia Americana, desde quando prenderam ele. De lá para cá não analisaram nada? Analisaram sim, com certeza. Só decidiram soltar porque analisaram. O governo americano não queria que soltasse para proteger as vítimas, mas o Congresso queria que soltasse, pedia que soltasse. Então soltou. Então esse tempo todo na mão da Polícia Americana, como é que Donald Trump, inclusive, teve condições de se reeleger a uma eleição? Será que a Polícia Americana não sabia? Claro que eles sabiam, gente. É porque não há arquivo comprometedor do Donald Trump. Não há arquivo que diga que ele faz parte desse projeto do cão demoníaco de Jeffrey Epstein. Agora, desses mesmos arquivos aqui, tem muitos democratas que a mídia não está falando. Vários senadores, tem políticos americanos, mundiais, que eles não estão falando. Por que eles não falam disso aí? Porque isso vai contra, prejudica o lado deles. Eles não vão falar. Não era para ser tratado com viés político esse assunto, apesar de ter muito político envolvido. Isso aqui é simples. Provou que fulano de tal tem envolvimento, tem culpa, é prisão, e lá nos Estados Unidos tem perpétua, lá nos Estados Unidos tem pena de morte, que todo mundo seja condenado lá. Se quem tiver envolvimento, eu faço esse voto, quem tiver envolvimento seja condenado nos Estados Unidos, porque lá tem pena de morte e lá tem prisão perpétua. Pedófilo, traficante de crianças, abusador infantil, é o mínimo que merece. Prisão perpétua é pouco ainda, é pena de morte. Para qualquer um. Então vá você, já que você tá aí, quem sabe, seguindo gente que tá falando no TikTok, especialista do TikTok, de rede social, falando sobre o caso de Jeffrey Epstein, entre no site jmail.org e faça sua pesquisa. E faça sua leitura. Faça todo o levantamento que você quiser. É muito simples, tem muita coisa aqui, ó. Por exemplo, aqui você vai encontrar as fotos, você vai encontrar tudo, ó, tá tudo separado aqui, ó. Elon Musk, tá mostrando aí pra vocês, tá? Com certeza. Aí, ó. Vou mostrar tudo pra vocês aqui, ó. Ó. Todos. Fiquem à vontade para vocês pesquisarem aí, vocês vão achar coisa pra caramba aqui. Vocês vão achar fotos, vocês vão achar tudo. Ó, fotos. Ó, vocês vão achar tudo, cara. Tá tudo aqui. Façam vocês as suas pesquisas.
Drive aqui, ó. Vocês leem os e-mails, já em pasta, já. Ah, viagens, tudo, tá tudo aqui, dos arquivos liberados. Façam vocês as suas pesquisas, façam vocês as suas leituras. E é isso. Não viaja.